E quando nós encontramos o verso 7 dizendo: nenhum deles pode de modo algum pagar o resgate do seu irmão a Deus e resgatar ele de volta, pois a redenção de sua alma é caríssima. De sua alma é caríssima. Então existe um valor na alma, existe um valor. E qual é este valor? Qual é a soma deste valor da alma do homem? Pois o texto que nós lemos está dizendo que a redenção de sua alma é caríssima, e todos os recursos se esgotariam. Nós temos no mundo aí 8 bilhões 600 de alguns milhões de seres humanos, e todos os recursos do mundo não pagariam o valor de uma alma. Todos os recursos que existem na face da terra não conseguiriam pagar o valor de uma alma. Para você ter uma noção do valor que uma alma tem, da preciosidade que uma alma tem. É por isso que Jesus, ele disse que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando uma alma se converte. Pois mundo, aquela frase que Jesus usou, é cosmos. Uma alma salva vale mais que toda Via Láctea junta, todo o universo, a infinidade de estrelas no céu. Jesus está dizendo: uma alma vale mais que tudo isso. E quando nós olhamos para a expressão aqui do salmista, quando ele diz: olha, nem todas as riquezas que o homem possui, ou se vangloria nas riquezas que possui, tem o poder de resgatar ou remir ou pagar o preço para tirar o homem das garras da morte. Pois a morte, ela é o terror de todos os homens. O Paulo diz na carta aos Romanos que pelo pecado de um homem, pelo erro de um homem, entrou-se o pecado no mundo, e consequentemente entrou também a morte. E a morte começou a reinar em todos os homens. A morte, ela é consequência do pecado. A morte, ela é consequência do pecado, porque o pecado entrou no mundo, e assim a morte também veio como consequência. Deus criou o homem para ser eterno. Deus criou o homem para ser eterno, para viver para sempre. Mas o pecado conseguiu fazer com que os dias de vida do ser humano fossem abreviados. E consequentemente então entrou a morte, e a morte reinou em todos os homens, de Adão até Moisés. E então o texto está dizendo assim: nenhum deles pode de modo algum pagar ou remir o seu irmão por resgate por ele. Por quê? Porque os seus recursos se esgotariam. Os nossos recursos humanos, é impossível pagar o preço da redenção. Olha o que o salmista diz no verso 8: pois a redenção da sua alma é caríssima, e o seu valor, os seus bens
se esgotariam antes, ou seja, não tem como pagar o preço da redenção. Não existe valores humanos, monetários, para dar uma definição do valor de uma alma. É por isso que existem dois reinos que travam batalhas em prol da alma do homem: o reino das trevas, que consiste no império da morte, e o reino da luz, aonde Jesus é o general, é o Senhor, é o rei. Esses dois reinos travam batalhas para conquistar a alma do homem. Satanás não desiste. É por isso que ele consegue ainda ludibriar e convencer muitas pessoas. Mas é por isso que Deus tem a igreja na terra, e a igreja munida da palavra e do evangelho de Jesus consegue saquear o inferno e povoar os céus para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Quem entende essa verdade, diga glória a Deus e adore a Jesus nesta noite. Não existe valores monetários na terra que consiga pagar o preço da redenção, pois os nossos valores, o nosso dinheiro, seja em dólar, seja em euro, seja em reais, não conseguem pagar o preço da redenção. Somente um pode fazer isso. E o salmista diz no verso 15, no próprio Salmo 49, verso 15, ele diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Sabe o que é isso aqui? Só Deus tem o poder, só Ele tem o poder de fazer o homem levantar da sepultura. Só Ele tem o poder de livrar o homem das garras e dos laços do pecado. Só Deus tem o poder de fazer o homem se levantar da sepultura. Pastor, mas como que Deus vai fazer um morto reviver? Paulo escreve isso em sua carta e ele diz assim: olha, ele virá, Jesus, com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e logo em seguida a igreja, no abrir e fechar de olhos, encontrará com o Senhor dos ares, no céu da glória, porque o preço da alma do homem já foi pago. Sabe quem pagou o preço? Foi Jesus. Jesus pagou o preço da redenção da alma. Pastor, o que é redenção? Redenção é pagar o preço. Em uma de suas definições, é pagar o preço e arrancar do mercado de escravo. Foi o próprio Jesus que disse que todo aquele que peca é escravo do pecado. O pecado escraviza o homem, o pecado neutraliza o homem, o pecado definha o homem, o pecado mata os sonhos do homem, o pecado destrói famílias inteiras. Você pode dar glória a Deus, não é porque eu estou falando de pecado. Hoje nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia, porque aqui está o antídoto. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Só quem anda na luz aqui, diga glória a Deus e adore a Jesus Cristo nesta noite. É isso. Por quê? Porque o pecado escraviza o homem. E como tirar o homem? Como arrancar o homem desse mercado de escravos? Como fazer isso? Arrancar o homem, tirar o homem desse mercado de escravos.
Somente a redenção pode fazer isso. Tirar o homem que estava sendo vendido no mercado de escravos. Alguns aqui que me ouvem eram escravos das drogas, outros eram escravos das prostituições, alguns eram escravos do álcool, outros escravos dos vícios, do tabaco, mas ouviu o Evangelho de Jesus, e o Espírito Santo te convenceu que Jesus já pagou o preço pela sua alma. E hoje você está na igreja, você sabe que há um valor incalculável aí dentro de você, que o real não pagava, os dólares não pagam, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo não somente pagou, mas apagou todas as suas transgressões. Oh, glória a Jesus! Quem está entendendo essa verdade bíblica, diga glória a Deus, e adore a Jesus Cristo nesta noite. A humanidade estava escravizada pelo pecado, algemada pelo pecado. Eu fiz uma anotação aqui e eu quero compartilhar com os irmãos algumas palavras que eram usadas em Roma, no sentido jurídico legal, alguns procedimentos legais e alguns termos gregos que eram usados quando estava um réu estava sentado no banco dos réus. Era usado essa linguagem aqui de kaios, que significa absolvição. Era usada também outra no grego, afásia, é quando se cancela uma dívida. A dívida foi paga, porque ele rasgou a cédula que nos condenava. É por isso que Romanos 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Só quem é livre aqui diga glória a Deus e adore a Jesus. O iotésia é a adoção, catalaço, reconciliação, e a apolotrose no grego, que é a reconciliação, redimir, comprar um escravo com a finalidade de dar a ele liberdade. Essa palavra aqui, essa palavra grega, apolotrose, que significa redimir, redenção, comprar um escravo com a finalidade de dar a ele liberdade. Era isso aqui, o que acontecia, era normal se comprar escravos, mas levar o escravo para continuar a trabalhar, se pagava o preço do escravo e o escravo continuar trabalhando. Só que esse termo jurídico aqui, apolotrose, significa pagar a redenção, comprar um escravo na finalidade de dar a ele liberdade. É isso que aconteceu conosco. Nós estávamos no banco dos réus, predestinados ao inferno. Nós estávamos com o pé no inferno. Jesus pagou o preço, nos arrancou do mercado de escravo e nos deu liberdade. Nos deu liberdade, nos deu liberdade. Ele ficou preso e pendurado na cruz para te dar liberdade, para ver você livre. Você está livre. Se eu fosse você, eu levantava a mão e adorava, e adorava, e adorava, e adorava, adorava Jesus. Por quê, pastor? Porque você não é mais escravo. Salmo 113, o salmista disse: ele se inclina do peitoral da eternidade para contemplar o que está no céu. Então ele está acima do céu, e para contemplar o que está debaixo do céu na terra. Ele levanta do monturo, ergue o necessitado,
dá um banho no chuveiro da graça, e no sangue carmesim de Jesus, tira a roupa de presidiário, de escravo, e coloca a roupa de príncipe e de princesa. Eu vim aqui profetizar para a sua vida, em nome de Jesus. Você não é escravo, você é filho do Eterno, você é filho de Deus, você é filho do Senhor. Só quem entende essa verdade, diga glória a Deus e adore a Jesus Cristo nesta noite. Você é filho, não é escravo. E por todas as acusações que você está recebendo na sua mente aí, pelo amor de Deus, se desprenda das acusações, se desprenda das algemas de Satanás, e entenda pelo menos hoje que o sangue de Jesus foi o preço que pagou e que te arrancou do mercado, e que você está livre, livre para adorar, livre para dar glória a Deus, livre para pregar, livre para voar, livre para cantar, livre para salmodiar, livre para ter revelações, livre para ter visões da glória, livre para adorar Jesus. Só quem está entendendo essa verdade, diga glória a Deus. Só quem está entendendo essa, vou dar um minuto de glória, um minuto para você adorar, 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 um minuto para você adorar. Você não é escravo, você não é escravo, você não é escravo. Quem entendeu a redenção sabe. Provérbios diz, 14:38 diz: o justo até na morte ele tem esperança. Se eu fosse você, eu dava um brado de glória e adorava Jesus. Só quem está sentindo Jesus, adora o Senhor. Só quem está sentindo Jesus, adora o Senhor. Só quem está sentindo Jesus, adora o Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ele pagou o preço. Pedro disse: não fostes comprados com sangue de bodes, sangue de cabras, fostes comprados pelo precioso sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. Só quem está entendendo essa verdade, diga glória a Jesus. Eu vou tentar explicar mais um pouquinho aqui para você. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. O anjo do Senhor. Zacarias está representando ali, ele é o sumo sacerdote, ele está representando a nação. E o anjo do Senhor, Zacarias capítulo 3, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. O anjo do Senhor está ali com ele. E o texto bíblico diz que Satanás está à sua direita, lhe opondo, lhe acusando. E o texto diz: Zacarias está diante do anjo do Senhor, mas suas vestes estão sujas, suas vestes estão manchadas. E Satanás está à sua direita lhe opondo, ou seja, lhe acusando. Suas vestes estão sujas, suas vestes estão manchadas. Está escrito lá, abre a Bíblia e vai ler. Satanás está à sua direita, dizendo: você está com as vestes sujas, com as vestes manchadas. Só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor dá um grito na eternidade e diz bem alto: trazei depressa vestes limpas, trazei depressa, porque Deus tem pressa em trocar a vestimenta de Josué. Por que Deus tem pressa em trocar as vestimentas de Josué? Por quê? Porque pode até manchar, mas não vai permanecer manchada.
Quem está sentindo a presença de Jesus aí, abre a boca, dá glória a Deus. Eu estou sentindo Jesus aqui. E o anjo dá um grito de traga depressa vestes limpas e brancas, vistam Josué. E ele foi vestido de vestes brancas, trocou-se a mitra da sua cabeça por uma mitra limpa, pura. E Satanás ficou acusando a sua direita, e o anjo disse: o Senhor te repreenda. Eu vim aqui profetizar nesta noite no nome de Jesus. O Senhor está trocando as vestes de alguém nesta noite aqui, e todas as acusações de Satanás vai cair por terra, porque Deus está arrancando das suas mãos, dos seus pulsos, as algemas que te prendiam, as algemas que te neutralizavam. Levanta a cabeça, sacode a poeira. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Você está livre. Adore a Jesus nesta noite. Com a permissão do meu pastor, se coloque em pé adorando a Jesus.